Olá, que bom poder compartilhar a palavra de Deus com você, com a sua casa, com a sua família, trazendo um pouco daquilo que Deus falou ao meu coração, que eu espero, faço votos, que Ele fale ao seu coração. Quero te convidar a abrir a Bíblia Sagrada no Salmo número 23. Salmo número 23, verso 4. Salmo 23, verso 4, o texto bíblico assim diz, Salmo de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse salmo, para mim, ele é muito especial, gosto muito, não por ele ser famoso, mas porque Deus já me falou tanto através dele. E esse tempo aqui que a gente está vivendo, e eu observo esse versículo, a gente vai falar sobre esses vales que nós passamos, A nossa vida, ela tem momentos bons, mas ela tem momentos maus, tem momentos difíceis e aqueles momentos também não tão difíceis, momentos alegres, momentos festivos, aqueles momentos que nos tempos ruins, nos tempos difíceis, tempos que nos fazem amadurecer, tempo que nos fazem crescer na fé também, crescer na comunhão com Deus e até crescer também na comunhão com os irmãos. Porque há tempo de tristeza, há tempo de alegria, há tempo de vitórias, há tempo de derrotas, há tempo de montanhas e há tempo de vales também na nossa vida. É claro que ninguém quer passar pelos vales, mas eles são necessários. Os tempos difíceis, eles vêm e nós vamos entender um pouco sobre isso. A palavra de Deus, em algumas citações, Josué capítulo 6, por exemplo, Josué fala do vale da desgraça. Às vezes você fica aí receoso de falar essa palavra, desgraça, mas desgraça é a ausência da graça, aquele momento terrível da nossa vida. Nós temos ali no Salmo 84, quando diz que passando pelo vale árido, aquele tempo de sequidão, aquele tempo seco, aquele tempo que nada floresce na nossa vida. A Bíblia fala sobre isso também. E também em Oséias capítulo 2, verso 15, fala sobre o vale da aflição. Um homem que obedecia o Senhor, era um homem santo ali, que Deus o orientou, mas ainda assim não foi privado ali de passar por momentos difíceis. Então, o que nós aprendemos com essa história dos vales? Eles são inevitáveis, nós não podemos evitar os vales. É pensar que para a gente ir de uma montanha para outra, há sempre um vale que a gente possa passar. Esse vale é aquele que nos promoverá forças, nos dará direções para a gente subir essa montanha. Mas também ele pode nos absorver, ele pode nos submergir ali, nele mesmo, e ali nós vamos ficar. Aí a gente tem uma escolha, Ou vamos passar por esses vales, ou a gente vai querer, ficar nele. Eu quero, por exemplo, passar de montanha em montanha, ainda que sabendo que entre uma montanha e outra há sempre um vale para eu poder passar. E assim como você também, Então, aqui nós aprendemos nessa condição de serem inevitáveis, é como Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo passareis por aflições. Nós vamos passar, mas ele diz, tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então a questão do vale não é se ele vai acontecer, é quando ele vai acontecer. Por isso, eles são imprevisíveis. Os vales, a gente não tem condição de medir quando eles chegarão, quando eles virão. Mas algumas coisas nos sinalizam momentos difíceis. Hoje, aqui em Belo Horizonte, o dia está gostoso, o céu está aberto. Mas se as nuvens cinzas, as nuvens pretas começam a chegar, é indício que você tem que fechar suas janelas, recolher. A tia, Jean, tem que recolher a roupa lá do varal, A gente tem que buscar, não é isso? A gente tem que buscar ali o guarda-chuva para colocar na bolsa. Porque essa condição de algum tempo difícil, ele pode ser prevista sim, mas os vales nem sempre a gente pode
planejá-lo, a gente não pode demarcá-lo, a gente não pode agendá-lo. Por isso, nós temos que ficar espertos quando do recebimento de um telefonema, às vezes um e-mail com um conteúdo difícil para a gente absorver, um diagnóstico médico, o resultado de uma consulta, não é verdade? Às vezes uma conversa com um vizinho, mas a palavra do Senhor nos ensina que não se atemoriza de más notícias, porque o coração está firme no Senhor. Essas más notícias, elas vêm, elas chegam para todos nós. Por isso que os vales, eles também têm uma característica muito peculiar. Eles são imparciais. Chega para todo mundo esse tempo do vale. Ninguém está imune, ninguém está isento de passar dificuldades. É aquela história de que, mineiramente, talvez eu acredite seja um provérbio mineiro, diz que Deus, ele dá o frio conforme o cobertor. Se às vezes tem grandes empresários passando por grandes aflições financeiras, que se fosse para você, você pensaria assim, não, estaria morto. Mas para ele consegue sobreviver. Mas a Bíblia também nos diz que não vem tentação que a gente não possa suportar. Não vem sofrimento, não vem aflição que a gente não consiga dirimir, a gente não consiga destrinchar aquilo ali e vencer. Por isso, a palavra do Senhor, ela nos ensina para que a gente tenha esse bom ânimo. Por quê? A gente tem que pensar que os vales, ele pode vir do diabo, tem coisas que o diabo, ele quer fazer na nossa vida. O vale pode vir estabelecido por homens, coisas que o homem tem que fazer na nossa vida. E também, até mesmo, por Deus. Deus nos permite passar por vales, sim, por alguns motivos, né? Para que a nossa fé, ela seja desenvolvida, para que isso nos leve a um propósito. É aquilo que a palavra do Senhor nos diz lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha que texto extraordinário! A nossa leve e momentânea tribulação nos mostra que é possível suportar essa passagem pelos vales e é também saber, e é para a gente saber também que isso é só por algum tempo, porque aquilo que há de ser não é para nem ser comparado com nada. E também esse momento, quando Deus nos permite, Ele está ali nos colocando à prova. E se Ele nos coloca à prova, é porque Ele espera que sejamos aprovados, que nós alcancemos essa aprovação. E eu vi uma frase muito legal esses dias que diz que o professor, durante a prova, ele permanece em silêncio. Às vezes nós pensamos, por que Deus não fala comigo? Por que Deus não fala comigo? Porque tudo aquilo que Ele precisava te falar, tudo aquilo que Ele precisava te ensinar, tudo aquilo que Ele precisava te direcionar, já foi feito. Então, quando vem essas provações, é saber que o que a palavra também nos diz lá em Romanos 8:18, diz assim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, pense como Davi aqui. Davi, ele era o quê? Pastor de ovelhas. E ele não, quando ele escreveu esse salmo, ele não se colocou na condição de pastor. Ele colocou-se na condição de ovelha, porque ele, mais do que ninguém, sabia que a segurança, o cuidado da ovelha dependia necessariamente, exclusivamente da dedicação do seu pastor. Então, quando ele diz aqui no Salmo 23, ainda que eu ande, não diz que ele correu, ainda que ele fugiu do vale da sombra da morte, ele passou por ele, andando. Então não é tempo de desespero. Então recuse o desânimo na sua vida, recuse aquela prostração na sua vida nesse tempo de dificuldades. É tempo de você andar, continuar em movimento, não pare, não pode parar. E ele também nos ensina aqui dizendo, recuse o medo, quando ele mesmo diz, eu não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não tema qualquer tipo de mal,
de mal, porque Deus, Ele vai estar contigo. E Davi sabia disso, e você precisa saber disso, como eu também preciso saber disso, porque ali nós vamos gozar, no tempo do vale, da companhia de Deus e da proteção de Deus. Então, se você está passando esse tempo de dificuldades, você está passando esse tempo aí difícil, num vale, saiba que há uma montanha bem adiante de você, um tempo para você subir. Agora, você só vai subir se você for aprovado nesse vale. Então, deixe de lado a murmuração, louve o Senhor, recuse o medo, recuse o desânimo, recuse os falatórios que te desanimam, aqueles que tentam atrasar a sua vida. Observe aquilo que a palavra diz, porque Davi observou aquilo que o pastor dele dizia, porque a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Então, procure distinguir no meio dessa tribulação, no meio deste vale, qual é a voz, qual é o eco da voz do seu Senhor. E aí, sim, você estará capacitado a alcançar altas montanhas, altos rios, e ali você vai ser muito bem sucedido, porque assim a palavra do Senhor nos orienta. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém, amém, Serginho. Eu vejo que a nossa vida é feita por ciclos, né? Então nós vamos vivendo ciclos na vida e às vezes é o ciclo aí de você estar vivendo também, né? Um vale, um deserto. Mas, como todo bom ciclo, ele acaba, né? Como toda boa estação, ela acaba. Então, às vezes, em algum momento você está vivendo ali uma primavera, depois você vai viver um verão, depois um outono e às vezes você está vivendo aí um inverno. Mas o inverno ele vai passar. Eu quero orar por você que às vezes está vivendo esse período de inverno, esse período de vale, está sofrendo, né, ministrando que realmente venha a primavera sobre a sua vida, a primavera sobre o seu lar, a primavera sobre a sua casa. Pai, quero colocar a vida de cada telespectador diante do Senhor. Eu não sei, às vezes, o tipo de inverno que cada um está vivendo, seja um inverno conjugal, seja, Senhor, um inverno financeiro, às vezes, um inverno ministerial, um inverno na saúde física, um inverno no relacionamento com o Senhor. Mas eu venho pedir, Pai, venho orar, clamando sobre todas as nossas vidas, que venha a primavera também. Que venha a primavera, que possamos dar muitas flores, Senhor. Que possamos realmente passar por esse ciclo, mas completando mesmo a carreira. Não abrindo mão, não realmente abrindo mão nesse período de inverno e falando, não consigo chegar. Mas que o Senhor venha trazer o adubo correto para que não venhamos morrer nesse período de inverno. Para que o Senhor venha renascer em nós a esperança e os grandes sonhos que o Senhor tem para essa primavera. Depois vem o verão, depois o outono. Que nós venhamos realmente amadurecer no Senhor e nos fortalecer, porque não sabemos qual é o tempo certinho de cada estação, mas sabemos que vamos passar por todas elas. Mas para isso precisamos estar alicerçados no Senhor. Eu quero orar, eu quero abençoar cada telespectador, cada telespectadora que nos assiste, pedindo que o Senhor venha trazer sobre a visão de cada um deles as flores que eles podem trazer, o novo do Senhor. Que cada um de nós venha realmente germinar bastante, venha realmente florescer aquilo que o Senhor tem para nós. Que não venhamos ficar focados naquilo que não temos, naquilo que não fazemos, naquilo que não está na nossa mão, mas venhamos estar focados naquilo que podemos, naquilo que vamos fazer juntamente com o Senhor nas nossas vidas. Fortalece que os nossos lábios possam realmente produzir um grande louvor, que os nossos lábios possam profetizar palavras de vida sobre grandes flores que vamos estar realmente ali dando, oferecendo, e que pessoas ao
nos olharem, elas não venham ver simplesmente uma árvore, mas venham ver que é uma árvore plantada ali junto ao ribeiro, que faz toda a diferença. E esse ribeiro, essas águas, são o Senhor, que trazem refrigério, que trazem descanso, que trazem mesmo a resposta que nós precisamos. Eu abençoo a vida de cada um que nos assiste, seja num leito de hospital, seja numa penitenciária, seja vivendo uma dificuldade na família. Ministro mesmo saúde física, espiritual e emocional. E cremos que o Senhor é um Deus que transforma as estações e não perdeu o controle de nenhuma delas, mas cada uma ao seu tempo vai dar realmente frutos, frutos nas nossas vidas pessoais, onde nós vamos aprender, vamos crescer, e frutos que vão atingir muitas outras pessoas. Que você possa, nesse período de inverno, ter frutos, ter marcas, que quando você olhar para ali, você vê, até aqui o Senhor cuidou de mim, até aqui o Senhor zelou por mim. E no período da primavera, que você venha ser um instrumento de trazer grandes sombras, grande refresco, ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, em nome de Jesus.